Segunda parte, pessoal, lei da velocidade para reações não elementares. Lembrando, se reações elementares são aquelas que acontecem em uma única etapa, reações não elementares são aquelas que acontecem em mais de uma etapa. Então, a primeira maneira de cobrarem isso para vocês é assim. Ele te dá as reações, ele te deu as reações. E óbvio que todo mundo consegue entender que essa reação global, ela é a soma dessas duas etapas aqui, da primeira e da segunda. Concorda aí? Ó, a primeira etapa produz o monóxido de carbono, que na segunda etapa reage produzindo dióxido de carbono. Então a soma das duas etapas dá essa etapa aqui que é chamada global. Concorda aí, ó? Cortei CO com CO, carbono somado com 2 oxigênios, dando 2 CO2. A essa reação global dá-se o nome de não elementar, porque ela não acontece sozinha. Ela é o resultado da soma de duas etapas. Então ela é chamada reação não elementar, beleza? Então toda vez que ele pedir para você escrever a lei da velocidade, a expressão da velocidade para uma reação desse tipo, não elementar, você tem que tomar cuidado, porque é muito comum o erro. Quer ver? Eles de vez em quando fazem assim. Escreva a lei da velocidade para a reação global. Aí o aluno desatento vê a reação global, que é essa, e aí escreve a lei da velocidade. Ó, V igual a K vezes. Aí analisa olhando para cá, gente. Ó, o carbono é sólido, não entra, menor grau de liberdade. Então, vezes a concentração de O2 elevado ao quadrado e acha que acertou. E não acertou. Por que não acertou, pessoal? Porque a expressão da velocidade de uma reação não elementar não é escrita, nunca é escrita pela reação global. Ué, Marcelo, mas ele não quer a expressão da velocidade dessa reação? Sim. Então por que não é escrita em função dela? Porque uma reação que acontece em mais de uma etapa, dela depende a velocidade da reação que for a mais lenta. Então, das duas etapas que compõem essa reação, uma etapa é a mais lenta de todas. Então, dela dependerá a velocidade da reação global. Então, é a etapa lenta que determina a velocidade de uma reação não elementar. É mais ou menos mal comparando o seguinte, quer ver? Eu vou fazer uma viagem aqui do Rio de Janeiro para Natal. Então, vamos dizer que essa reação, essa viagem, ela não é elementar. Na verdade, essa viagem é a soma de 3 etapas: Rio, norte do Espírito Santo, segunda etapa, norte do Espírito Santo, sul da Bahia, terceira etapa, sul da Bahia, Natal. Então, a minha viagem não é elementar e ela é a soma de 3 etapas: Rio, norte do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Natal. Beleza? Então, como é que funciona isso? Eu faço a viagem, volto, fiz a viagem de carro, né, volto, um amigo meu me liga e fala assim: Marcelo, soube que você fez uma viagem para Natal, eu quero saber se essa viagem está rápida ou está lenta, porque eu vou fazer essa viagem daqui a uma semana de carro, como é que está a velocidade dessa viagem? Na hora que eu vou responder para o meu amigo se a viagem está rápida ou lenta, eu vou lembrar de que etapa? Eu vou lembrar só daquela etapa em que a estrada estava esburacada, estava com obra, enfim, a estrada estava ruim. Ou seja, só a etapa mais lenta da viagem acaba determinando a velocidade da viagem inteira. Tá bom? Então, cuidado. Toda vez que você estiver diante de uma reação não elementar, a lei da velocidade dela é escrita olhando para uma das etapas, a etapa mais lenta. Tá, Marcelo, mas como é que eu vou saber qual é a etapa mais lenta? Você não tem que saber, ele vai ter que te dizer. É que tem algumas maneiras dele te dizer. A maneira mais simples que tem é essa aqui, ó. Ele escreve ao lado de cada etapa, ele escreve isso aqui. Isso aqui você jamais erra, né? Olha, imagina você numa prova e ele escrevendo assim, ó. Ao lado dessa reação ele chama de etapa rápida e ao lado da de baixo ele escreve etapa lenta. Você não tem como errar isso. Então o aluno bate o olho e fala assim: ué, então essa segunda é a etapa lenta. Então a lei da velocidade dessa reação será escrita olhando para essa reação. Então vamos lá? A lei da velocidade é dessa reação aqui, que será escrita olhando para essa.
Vamos lá? V igual a K vezes concentração dos reagentes, estado gasoso, sistema homogêneo entre os dois, concentração do CO elevado ao quadrado, vezes concentração do O2 elevado à primeira ordem. Então, essa expressão, volto a dizer, a terceira vez que eu digo, é a expressão da velocidade para essa reação, que é escrito olhando para ela. Poxa, Marcelo, entra na lei da velocidade uma substância que nem aparece na reação global. Não aparece na global, mas aparece na etapa lenta, que é quem determina a velocidade da reação não elementar. Essa é a maneira mais clássica de aparecer. Existe uma outra maneira, que ao invés dele colocar etapa rápida e etapa lenta, ele dá duas velocidades. Bota a velocidade da primeira etapa e velocidade da segunda etapa. Obviamente, você procura a velocidade menor. Aquela que for menor a velocidade é a etapa lenta e dela dependerá a velocidade da reação. Uma terceira maneira de dizer a mesma coisa de outra forma, eles têm feito isso, é usando aquele gráfico que a gente já domina, que é o gráfico de energia de ativação. Ele coloca aquele gráfico entalpia caminho da reação e faz assim, quer ver? Ó? Vê se vocês acompanham aí. Só para brincar aqui. O que ele está dizendo, pessoal? São duas etapas, por isso são duas energias de ativação. Essa energia de ativação da primeira etapa e essa energia de ativação da segunda etapa. O que você pode concluir daqui, pessoal? Energia de ativação da primeira e energia de ativação da segunda. A segunda etapa é a mais lenta. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Se a segunda etapa é a mais lenta, dela depende a velocidade da reação. Então, isso é uma maneira mais moderna de se representar ou de te dizer qual é a etapa lenta. Fique atento, porque é assim que vem as questões de lei da velocidade para reações não elementares. Essa é a primeira observação, é o primeiro tipo de questão. É uma questão clássica em que ele mostra que a reação não é elementar, ele está te dizendo. Então, seu papel é só ir atrás da etapa lenta. Mas tem uma outra abordagem para questões desse tipo, que vem agora.